E nessa manhã nós iremos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, primeiro domingo do mês, Santa Ceia, culto que nos convida, como todos os cultos, mas Deus todos os dias nos convida para abrirmos o nosso coração para Ele, para abrirmos a nossa vida para Ele. Deus nos convida para aceitarmos, ouvirmos o chamado dEle para as nossas vidas. E hoje é sobre isso que nós vamos estar falando. Eu gostaria de iniciar com a passagem de Isaías 54, 2, que é a passagem que nós temos aprendido muito, ouvido desde o início desse ano. E nós vamos falar um pouquinho também a respeito dela, Isaías 54, 2, que é o tema desse ano da nossa igreja. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Você tem se lembrado desse versículo? Hoje nós vamos falar sobre estender. E essa passagem nós já aprendemos que é uma ordem de Deus. Que Deus viu que o povo estava no exílio, estava sofrendo. E Deus começou a falar com o povo. E Deus falou: alargue o espaço da tua tenda. Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem para aquele povo. E Deus deu uma ordem. E nós vemos no versículo seguinte. Olha como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus, ele fala assim: faça isso, filho. Olha, porque sabe o que vai acontecer com você se você fazer isso? Você irá transbordar para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Deus fala de bênçãos, de coisas boas que irá acontecer. Mas primeiro Deus dá uma ordem. Então, para nós recebermos, irmãos, as promessas de Deus, precisamos ouvir a ordem de Deus e atender aquilo que Deus está nos pedindo para fazer. Sabe, irmãos, estender. Vamos pensar um pouquinho no estender. Estender o toldo da tua habitação. É ampliar, é abrir-se em todas as direções, é esticar. Imagine aquela tenda, né? Uma tenda que está sendo armada. Então eles pegam aquelas cortinas bem grandes e vão estender. Vão estender o toldo. E essa cortina vai ser presa em estacas. E muitas vezes nós vivemos dentro de uma pequenina tenda, que é a nossa vida. E dentro daquele espaço, nós não temos visão do que Deus pode fazer. Lembra que Deus, quando foi fazer uma aliança com Abraão, Deus falou para ele: saia da sua tenda e olhe para as estrelas dos céus. Então ele viu as estrelas dos céus e Deus fez uma promessa para Abraão. E assim se firmou então uma aliança entre Abraão e Deus e Abraão. Muitas vezes nós estamos limitados na maneira de sermos, de agirmos, de vivermos as nossas vidas, a maneira que nós pensamos, porque existe uma batalha
Eu creio que é uma das maiores batalhas que todo cristão vive é na mente. Os seus próprios pensamentos. É o desencorajamento, é o desânimo, é a apatia. Ou seja, isso daí não é para mim, essas coisas não é para mim, eu tenho a minha vida, eu vivo dessa maneira, e nós nos limitamos àquilo. Mas Deus nos dá uma ordem. Estenda, amplie. Abra-se, estique-se. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus, Ele tem uma agenda. Eu e você fazemos parte dessa agenda. E Deus, quando Ele nos pede algo e nós não fazemos, Ele vai tentar nos ensinar de todas as formas. De todas as formas. Deus vai nos ensinar. E Ele sabe exatamente a maneira como nos ensinar. E muitas vezes, nesse ensinamento de Deus, nesse processo que entramos, irmãos, pode ser demorado ou não, vai depender de nós. E nós, irmãos, quando Deus, então, Ele nos dá uma ordem para nos estendermos, para nos esticarmos, para nós deixarmos de lado muitas coisas que nos prendem no nosso coração, na nossa maneira nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Você sabe o que bloqueia você? Você sabe o que tem limitado as suas atitudes? Seja na vida espiritual, seja na vida social, seja lá no teu trabalho, seja nos relacionamentos. Nós sabemos. Agora, Deus, Ele nos dá uma ordem. Claro que nós temos a liberdade de aceitarmos ou não. Deus nos dá essa liberdade para escolhermos o que nós iremos fazer. Só que existe, irmãos, a promessa de Deus. E nós muitas vezes estamos mais interessados na promessa de Deus do que no chamado de Deus. Porque o chamado de Deus, Ele vai fazer com que a gente se submeta a Ele. Esse chamado faz muitas vezes com que a gente tenha que dizer não para nós mesmos. Esse chamado faz com que a gente tenha que ter coragem para enfrentar. E o inimigo, ele sabe aonde ele pode tocar, onde ele pode trazer desânimo, desencorajamento, apatia para todos nós. Ele sabe quando falamos, isso não é para mim. Isso é melhor não, eu vou continuar na minha vida. Mas Deus quer que sejamos corajosos para enfrentarmos tudo em nossas vidas. E para aceitarmos aquilo que Ele tem para nós. Deus, Ele tem uma agenda, você está na agenda de Deus. Você está na agenda de Deus. Falei para o seu irmão da direita e da esquerda. Deus tem uma agenda. E você está na agenda de Deus. Sabe o que significa isso? Que Deus tem um plano nas nossas vidas. Você não passa desapercebido. Você até tenta, mas não é desapercebido aos olhos de Deus. E eu quero compartilhar hoje uma parábola que
que está em Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E essa parábola nos ensina a respeito da verdade do reino de Deus. E essa parábola também faz com que percebamos, olhamos para nós mesmos e fazemos uma autoanálise sobre nós, como nós vivemos, como nós vemos o mundo e como nós vivemos a nossa vida. Essa parábola também é uma mudança de mentalidade sobre o reino de Deus. Como encaramos a nossa vida com Deus aqui na terra. E na verdade, essa parábola nos confronta com uma pergunta. E se analisarmos bem, nós podemos ver como vivemos muitas vezes de maneira diferente do reino de Deus. Será que estamos vivendo? Essa é a pergunta. Será que estamos vivendo como se Deus agisse de acordo com os princípios desse mundo? Ou com a maneira que nós pensamos sobre o que é certo ou errado, justo ou injusto? Como Deus age? Deus age pautado nos princípios dele, do reino dele. Mas é um pouco diferente. A lógica de Deus, irmãos, ela é diferente da nossa lógica. Vejam bem o que está escrito em Mateus 19:30. Coloque para mim, por favor. Mateus 19:30. Olha a lógica de Deus. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Essa é a lógica do reino de Deus. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Isso é justo? Aos nossos olhos, muitas vezes, isso não é justo. De acordo com o que nós entendemos sobre a nossa vida e o reino de Deus aqui para nós. Mas o reino de Deus, a lógica de Deus é essa. Muitos primeiros serão os últimos, a Bíblia fala. E então os discípulos estavam argumentando com Deus. Senhor, explica-nos isso. Senhor, quem é maior então no teu reino, no reino de Deus? Quem é maior? Vamos lá um pouquinho antes. Os discípulos estavam perguntando para Jesus. Jesus, o seu reino é diferente. As coisas que Jesus ensinava, eles nunca tinham ouvido. Era tudo diferente, parecia ilógico, parecia irreal, parecia muito difícil de se viver. A gente só não entende que quando nós vivemos sobre os princípios do reino de Deus, nós somos livres. Porque com a maneira que nós vivemos muitas vezes, irmãos, vivemos preso. Aí, os discípulos perguntam, Senhor, nos explique mais sobre o seu reino. E naquela mesma hora, Mateus 18. E naquela mesma hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Terceiro. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus.
Aí os discípulos talvez perguntaram para Jesus: mas como assim? Nós vamos ter que nos tornar como criança para podermos entrar no reino de Deus? Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Que no reino dele, o que importa é o teu coração, é a intenção do seu coração. A criança, ela é humilde, ela é pura de coração. E nós precisamos então, irmãos, olhar para o nosso coração e ver a motivação do nosso coração. E quando lá em Isaías ele fala: estenda, estique-se, estique, se abra. Para acontecer isso, primeiro tem que acontecer aqui dentro de nós. A mudança exterior será a consequência de uma mudança interior do nosso coração. Nós precisamos olhar para o nosso coração e ver com que intenção fazemos as coisas, pelas quais vivemos. Qual é a motivação do nosso coração? Porque é isso que Deus, Ele se importa. Deus, Ele se importa com tudo que você faz, irmão. Não é só na casa do Senhor. Não, Deus se importa com o que você faz lá no seu trabalho. Deus se importa com a maneira que você vive na sua casa, na sua família. Deus se importa como você trata as pessoas. Deus se importa com tudo que você faz, porque Ele está olhando para o seu coração e para o meu coração. Ele está vendo a intenção daquilo. E aí nós vamos para a parábola da vinha. Mateus 20. E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Para um pouquinho aí, a gente já vai voltar. Tem algumas lições que nós precisamos, que eu quero trazer nesta manhã, irmãos, para nós aqui. Que a palavra de Deus nos ensina, na verdade. Então, tinha o proprietário de uma vinha, o dono de uma vinha. E ele de manhã, bem de madrugada, saiu a procurar trabalhadores para sua vinha. Isso era uma coisa, um comportamento normal naquela época. Mas o interessante aqui, irmãos, que eu quero já salientar é que ele tinha um administrador, como o próprio texto relata. Ele tinha auxiliares, mas o dono da vinha, ele não mandou o administrador ir buscar trabalhadores, nem os seus auxiliares. Ele pessoalmente foi.
O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele pessoalmente nos chama. Deus nos chama para aquilo que Ele tem para nós. Deus, Ele faz um chamado no nosso coração. Só que vamos analisar. Então, o proprietário dessa vinha, os trabalhadores, só para a gente entender melhor. O dono do proprietário é Deus. O proprietário, né? O proprietário da vinha é Deus. Os trabalhadores somos nós. E a vinha é a sua seara. Então, esse proprietário foi lá e falou, e viu pessoas logo de manhãzinha, sem fazer nada. E falou, viu, vocês não querem ir trabalhar na minha vinha? Olha, eu sou justo, eu vou pagar 1 denário pelo dia de trabalho. Ah, eles foram. Eles foram na hora trabalhar. E começaram a trabalhar. Aí esse proprietário falou, meu Deus, tem muito mais trabalhadores lá fora. Que precisam de um propósito. Que precisam trabalhar, fazer algo útil na sua vida. E aí esse trabalhador saiu novamente. Ele saiu pela manhã toda, ele saiu às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, ele saiu. E aí nessa segunda leva de trabalhadores, ele fez algo assim, ele chegava para aqueles trabalhadores e falava, venham trabalhar na minha vinha. E ele falou assim, Jesus falou assim, eu vou pagar, o proprietário, eu vou pagar o que for justo pelo trabalho de vocês. Mas ele não prometeu pagar 1 denário. Ele só fez uma promessa que ele iria pagar o que fosse justo. E esses trabalhadores então foram. Aí esse proprietário saiu novamente atrás de trabalhadores. Será que não era suficiente aqueles trabalhadores para a vinha daquele proprietário? Será que era tão grande aquela vinha que ainda tinha muitas vagas? Sabe, nós aprendemos que Deus, Ele tem um lugar para você, irmão. Ele tem um lugar para você. Ele se importa com a sua vida. A empresa onde você está, o que você tem feito, é o lugar aonde Deus tem escolhido você a estar, para trazer crescimento pessoal para você. Mas Deus também tem um lugar para você na igreja dele. E Ele te vê. É o proprietário da vinha que te vê. E aí esse proprietário novamente saiu. O proprietário saiu às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde. E ainda ele não estava satisfeito, porque tinha trabalhadores que precisavam estar ali. 5 horas da tarde, o trabalhador foi de novo buscar trabalhadores. E aí ele falou assim, vocês estão aí desocupados, venham trabalhar na minha vinha. Por que vocês passaram aí o dia todo sem fazer nada? E eles falaram assim, é que ninguém nos contratou para o trabalho. Jesus respondeu para eles, pois eu estou contratando vocês para o trabalho, vão agora. E eles imediatamente foram. Jesus não falou que iria pagá-los. Jesus não falou que iria pagá-los 1 denário, que seria uma moeda de prata naquele tempo.
Não. Jesus não fez nenhuma promessa para esses últimos. E eles foram porque eles obedeceram a Deus. Obedeceram ao proprietário. Porque eles viram que eles eram importantes. Que mesmo eles sendo de última hora, eles eram importantes. Deus, aquele proprietário, os queria. Isso é lógico para nós, irmãos? Não. Quem contrata alguém para trabalhar nem uma hora na sua empresa? Percebemos que como a lógica do reino de Deus, ela é diferente da nossa. Como Deus faz as coisas de forma diferente. Sabe, irmãos, Deus, Ele ultrapassa, a graça dEle, ultrapassa as nossas barreiras, as nossas fraquezas, aquilo que nós pensamos. Deus, Ele age com generosidade, com graça. Os primeiros que foram, talvez pensaram assim, é o que a Bíblia relata. Nossa, imagine só. Imagine só. Você trabalha, você foi contratado de manhã para ganhar um denário, para ganhar um salário justo. E você vê outros entrando para fazer a mesma coisa que você, no final da tarde. O que você vai pensar? Nossa, eu estou aqui desde cedo. Meu Deus, eu vou receber muito. Eu vou receber um salário generoso desse proprietário. Claro que ele vai me pagar mais, porque eu estou aqui o dia todo. E aquele que entrou agora, nossa, coitado, ele não vai receber, acho que quase nada. Não é essa a nossa lógica, irmãos? É essa a nossa lógica. Mas aí o que aconteceu? Chegou no final da tarde. O proprietário mandou o administrador chamar os trabalhadores. E ele chamou, e o proprietário disse assim: comece pelos últimos o pagamento. Não é pelos primeiros que chegaram, é pelos últimos. Comece pelos últimos. Aí foi lá o último que entrou, 5 horas da tarde trabalhar. Chegou lá. E ele recebeu o salário dele de 1 denário. E aí os que chegaram de manhã falaram: como assim? Olha lá. Chegaram os primeiros e pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. O 11. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas 1 hora. Contudo, trabalharam 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Vamos parar aí. Irmãos, o primeiro, irmãos, lembra que eu tinha falado que Deus conhece a intenção do nosso coração? Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração, a intenção pelo qual fazemos as coisas. Os primeiros só foram por causa do salário, do que eles iriam receber. Foi bênção, mas a intenção deles era: eu quero receber meu salário. Eu quero uma gratificação.
Mas nós aprendemos, irmãos, que no reino de Deus, não importa o mérito, é o coração. Deus se importa com a intenção do nosso coração. Nós recebemos o que recebemos de Deus não por mérito. Se você trabalhou muito ou pouco, se você fez muito ou pouco, não, Deus não se importa com isso. Deus se importa com a intenção do seu coração. E para nós estendermos, irmãos, o nosso todo, para nós alargarmos a nossa tenda, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver, irmãos. É você chegar no seu trabalho e falar: não, eu não estou aqui somente pelo dinheiro. Claro que nós precisamos ganhar. E Deus, Ele é justo, Deus, Ele é generoso. Ele nos dá muito mais do que nós precisamos. Mas é você fazer de todo o coração aonde você for. Irmãos, eu passei um ano e mais ou menos 4 meses em casa, me recuperando de um problema de saúde. Eu senti que Deus havia tirado tudo. E tudo o que eu mais gostava. Eu vi que eu não tinha nada mais para fazer. Eu trabalho no colégio. E eu amo. Para mim não é um trabalho, é uma missão, é um chamado de Deus. Isso ferve dentro do meu coração. E eu não podia mais ir. Não podia vir na igreja. Eu sei pelo qual Deus me chamou. Eu sei do meu chamado, irmãos. Eu tenho consciência disso. Deus me falou há muito tempo atrás. Ele foi muito claro. Ele fez esse chamado para mim. Que eu estou falando hoje para vocês aqui. E eu vim. E eu disse sim para o chamado de Deus. Mas chegou um tempo na minha vida que eu precisei ficar sem nada, revendo muitas coisas, continuando dizendo sim para o Senhor, esperando com paciência, na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, porque também Deus foi claro para mim, que aquela doença não era para a morte. E eu esperei com paciência. Quando eu disse sim para o Senhor, foi obediência. Mas Deus, Ele tem um jeito, irmãos, de nos atrair com cordas de amor, como diz Oséias, que Deus nos atrai com cordas de amor. E depois que Deus conquista o seu coração, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como a gente deixar o cajado e olhar para trás. A gente precisa continuar tudo que Deus nos dá para fazer. E eu fiz por obediência, sabendo que Deus queria que eu fizesse aquilo, obedecendo Ele por amor. E quantos de nós hoje, irmãos, nos sentimos paralisados na nossa maneira de viver? Não sabemos o que Deus tem para nós, não sabemos o que irá acontecer conosco. Eu quero dizer para você que para Deus você pode se expressar de todas as maneiras. Que você pode abrir o seu coração e falar: Deus, a minha vida, eu não quero isso para mim. Eu não estou feliz com isso. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou angustiado.
Deus, eu estou com raiva de mim mesmo. A gente pode falar isso para Deus? Pode, irmãos, pode. Sabe de uma coisa? Deus aguenta, Deus suporta, porque Deus é Deus. Muitas vezes você está com raiva da sua vida, você está infeliz com a sua vida e você desconta no outro. O outro não vai aguentar, o outro vai se ferir. Mas Deus aguenta, Deus suporta todas as nossas queixas. E é nisso. Eu gosto muito de Davi, da vida de Davi. E Davi era assim, irmãos. Davi, ele falava tudo para Deus. Senhor, isso é injusto. Senhor, como o Senhor vai pagar o mesmo para uma pessoa que chegou agora e eu fiquei aqui, trabalhando. E pelo que você tem trabalhado? Pelo que você tem feito? Pelo que você tem vivido? Qual é a tua motivação? Deus tem nos chamado. Ele chama cada um de nós, porque nós temos um lugar no reino dele. E Ele quer que nós possamos viver, crescer, se desenvolver, irmãos. Por mais que muitas vezes você não entenda o que está acontecendo na sua vida. Por mais que você reclame, Deus sempre será generoso, justo, fiel. Por mais que você não suporte o peso das situações que você tem vivido, creia, quando nós não entendemos o que Deus está fazendo em nossas vidas, a única coisa que nós devemos fazer é continuar sendo fiéis a Ele, confiar na fidelidade dEle, porque Ele não falha. Nós podemos falhar, nós podemos julgar os outros, como eles julgaram, como os primeiros julgaram os outros. Imagine os dois saindo da vinha, um que chegou às 6 horas da manhã e outro que chegou às 5, recebendo a mesma coisa. Imagine que aquele lá teve que falou para o outro: isso é injusto, você não trabalhou nada hoje. Como nós temos, irmãos, a tendência de julgar as pessoas, falhou aqui meu cérebro. Como nós temos a tendência de julgar o outro. Como nós temos a tendência de nos comparar com os outros. Como nós temos a tendência de falar: nossa, Deus está abençoando tanto a vida dele. Ele faz tantas coisas e eu nada. Deus dá tantas coisas para ele, e por que Ele não dá para mim também? Parece que Deus é injusto. Não, irmãos, não. É que a nossa maneira de pensar está errada. A nossa maneira de viver está errada, está equivocada. E é isso que nós precisamos pensar. Como eu quero viver esse 2025? Na palavra de Deus, Deus fala para nós sermos corajosos. Corajosos. Para enfrentarmos as situações. E eu não sei hoje o que você está enfrentando. Eu não sei hoje como você está. Mas Deus sabe de como será o seu ano. Do chamado. Ele está te chamando. Ele está te chamando para trabalhar na vinha dele. Seja aqui na igreja. Nós estamos implantando o DPL na igreja. Esse DPL não é para pastor, irmãos. A gente tem que entender isso. É para o seu crescimento, para o meu crescimento espiritual. Sabe, o diabo, ele é tão sutil. É tão sutil, ele vai tirando você do propósito aos poucos. Ele não vem com um problema grande sobre a sua vida, não, porque daí você vai perceber. Não,
Ele vem sutilmente roubando o seu prazer na obra de Deus, nas coisas de Deus, na casa de Deus, na sua própria vida, na sua família. Ele começa a roubar a tua paz, ele começa a roubar a beleza da sua vida. Ele começa a roubar o teu propósito. E ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe. Irmãos, no início que eu comecei a enfrentar essa situação de saúde, me passou por muitas coisas na minha mente. E eu rejeito esse pensamento. Eu rejeito isso. Deus não me falou isso, então eu rejeito isso. Eu rejeito isso, eu rejeito esse sentimento. Deus é maior do que isso. Eu questionei a minha própria fé. Deus, eu acho que eu não tenho fé. Eu acho que eu não tenho mais fé. Porque eu tenho orado e as coisas não têm acontecido. Porque eu tenho pedido ao Senhor e eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo a cura acontecer. Senhor, o que está acontecendo? E eu ficava com conflito, mas Deus, eu já vi tantos milagres do Senhor. Na tua palavra, o Senhor fez tantos milagres e faz hoje em dia. Eu já vivi milagres na minha família, na minha casa. O que está acontecendo, Senhor? E Deus me falou assim: os meus amigos também passam por problemas. Os meus amigos também ficam doentes. E Deus me falou sobre Lázaro. Sobre Lázaro. Que ele tinha um propósito. Que ele estava permitindo aquilo com um propósito. E que ele ia fazer da maneira dele. Que era para apenas eu confiar. Sabe, irmãos, às vezes a gente coloca Deus também nessa tenda pequenininha, numa caixinha, e Deus só tem que agir daquela maneira, e se Deus não agir daquela maneira, meu Deus do céu, a gente se desespera. A lógica do reino de Deus, ela é outra, irmãos. Deus pensa de maneiras diferentes. E sabe quando a gente vai descobrir isso? É quando você começa a investir na sua vida espiritual, ouvindo Deus, lendo a palavra, se relacionando com Ele. Amém, irmãos? Feche um pouquinho os seus olhos. Eu não sei